Olá, como vão? Tudo bem? Espero encontrá-los bem, ok? E hoje a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre um assunto bem relevante também, né? Muitas pessoas têm dúvida do que é salvação ou não. Então hoje a gente vai falar, a grande salvação de Deus. Uma prostituta pode ter fé? Esse é o título do nosso bate-papo aqui hoje aqui. Se você ver aqui, vai ser a hora que eu li também, eu já conhecia a história, claro, né? Você que é um cristão também já conhece. Mas é bem interessante, né? Que hoje muitos cristãos que estão na caminhada aí têm pensamento sobre esse tipo de assunto, né? Então a gente vai falar aqui uns 15 minutinhos aqui, você vai ver aqui, fala, uau, né? Claro, tem uns que vai achar esse vídeo não, tem uns que vai falar ok, mas cada um tem uma opinião. Mas se você for não julgando ninguém, um cristão verdadeiro mesmo, que você vai entender as situações, sabe? Aqui nessa passagem que a gente vai ler aqui hoje, não estamos falando de salvação, tá? A gente vai falar aqui de crer e ter fé, tá bom? Uma coisa acompanha a outra. Se você crer, você vai ter fé. Se você ter fé, você vai crer na fé que você está tendo, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje, não de salvação, mas faz parte da salvação. Se você crer num Deus, você vai confiar nele, você vai ter fé nele. Quer dizer, então a fé, crer e salvação. Quer dizer, passo a passo, step by step, passo a passo. Então faz parte, tá bom? Então a gente vai falar isso aqui, é um assunto bem gostoso e é bom pra gente ter uma hora que a gente abrir os olhos aí, você que não é cristão, você que é cristão, você que, sabe, crente, evangélico, uma palavra só, né? E, enfim, vamos dar uma caminhada que você vai ver. O assunto é bom, é bom para muitas vezes a gente abrir os olhos em algumas coisas que a gente pensa, né? Não todos, né? Tem a minoria que pensa que não, mas então, a gente vai ver aqui, você vê muito interessante aqui. Vamos começar aqui, olha. Vamos lá. A grande salvação de Deus, né? Uma prostituta pode ter fé? Vamos entrar aqui, olha. Quando se discute a questão da salvação, todo crente sabe que a justificação vem pela fé. Está lá em Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, né? Este é o ensino claro e consistente do Novo Testamento. Está lá o Paulo que fala, né? Fé, aqui eu coloquei aqui uma entre aspas aqui, fé é tipo uma fé vacilante, né? Mas o que significa quando o termo salvação pela fé sai do âmbito do debate teológico e vai para o dia a dia, o arroz e feijão? Como é que a gente age sobre isso, né? É realmente possível que alguém seja salvo? É realmente verdade que a fé, a simples confiança seja a única condição para a salvação? Você acha? Você crê nisso? Vamos ver aqui para baixo. Né? No Novo Testamento, alguma coisa de clima, de trapezista sem rede de proteção. Então você tem fé, você vai com tudo, acha que tem que fazer tudo. Não é bem assim. Que a gente diz aqui num palavreado do mundo, né? Você vai pular de um trapézio sem rede lá embaixo. Você vai ter o risco de não ser salvo. Entendeu o que eu quis dizer? Então, é uma queda livre sem ser uma rede de proteção. É um trapezista pulando lá de cima sem rede de proteção. Ele confia, sabe? Então isso é a fé também. Ou você pode se lascar todo, depende da tua fé lá para frente, você pode ter fé e crer e ter a tua salvação. Mas as vaciladas que você der aí é você e Deus, você tem que tomar cuidado. Então é isso que a gente está comentando aqui, tá bom? E nós vamos ver isso aqui, e terminando, né? E isso nos dá um frio na barriga, que eu falei, né? E aí, será que eu vou ou não vou? Isso é importante. É por isso que hoje a gente vai falar em Josué capítulo 2. Nós vamos falar de uma mulher, Raabe.
que foi mandado 2 espias lá, Josué mandou e ela cuidou desses 2 aí, não deixou os policiais, os guardas lá da cidade de Jericó pegar eles. É uma história que eu já falei para você que é evangélico, que acompanha a palavra, você vai saber do que eu estou falando. Mas eu vou passar para quem não é. Tem muitos que não gostam de ler Bíblia. Então esses posts que a gente está colocando, essa administração aqui, é para a pessoa ouvir no celular e tal, e memorizando as coisas. Então vamos lá, olha. A Raabe foi uma prostituta que viveu em Jericó. Alguns comentaristas, incomodados com sua profissão, tentam se referir a ela como estabajadeira, que aguardava as pessoas, né? Cuidava das pessoas na casa dela e tal. Mas nem todo malabarismo linguístico do mundo pode mudar o que ela era e o que ela vivia, o que ela fazia. Temos a sabedoria para saber a profissão dessa pessoa, sabe? Por isso não devemos julgar ninguém, tá? E a fé, qualquer um pode ter fé, tá bom? E no mundo que ela fazia e vivia. Quando Josué enviou espias a Jericó, por alguma razão desconhecida, eles acabaram cruzando com Raabe. Surpreendentemente, esta mulher cananeia, primeiramente escondeu os espias judeus do rei de Jericó. Segundo, ela mentiu enviando as tropas do rei numa caçada inútil, mandou eles lá para baixo, vai que aqui vocês pegam, eles seguiram, e a tropa desceu lá para baixo, foi lá os rios lá para baixo, lá, vamos ver o rio aqui qual que era, e desceu, e escondeu. Segundo, ela mentiu enviando as tropas do rei para uma caçada inútil, no Rio Jordão, abaixo do Rio Jordão. Então ela revela a razão de suas ações. Agora vai falar com os espias. Ela disse aproximadamente o seguinte para eles, ó: ouvimos tudo sobre o seu Deus e que tremendo ele é. Sabemos exatamente o que ele está para acontecer com a nossa cidade. Sendo bem franca, estamos morrendo de medo. Não temos dúvida que o seu Deus é um Deus verdadeiro. Sendo assim, estou pedindo misericórdia, porém a minha família e meus familiares. Isto é muito parecido com a oração do pecador, né? Misericórdia de mim, Senhor. Então ela pediu ali para eles, né? Com a qual estamos bem familiarizados. Não existe nenhuma grande confissão de pecado, pelo menos abertamente. Nenhuma promessa de pôr a vida em ordem. É simplesmente uma declaração de crença e um pedido de ajuda vindo de uma mulher imoral e desonesta. Então, olha o pedido que ela fez para os 2 espias. Esses espias foi mandado por Josué para dar uma olhada na cidade de Jericó, porque eles iam invadir a cidade de Jericó e ia tomar a cidade de Jericó. Então essa mulher aqui, essa cananeia aqui, essa Raabe, que era uma prostituta da cidade, ela ajuda os espias. E você vê que é uma coisa tão importante que ela conhecia e ouviu falar do Deus. Então ela teve fé e creu nesse Deus de Josué e dos espias. Você vê que na história da Bíblia, ela esconde esses 2 espias que foram lá e manda os guardas descer lá para baixo, pro Rio Jordão, lá pro Cabo de Vaus, lá, é um nome meio, né? E mandou eles lá para baixo, eles se perderam lá para baixo. Aí elas, depois mais para frente a gente vai ver, se não for nesse eu falo em outro vídeo. Não quero entrar em detalhes, só quero falar sobre isso. Mas ela desce, eles pelo cedo, lá e vai, eles vão embora, encontra Josué lá na frente e eles avisam Josué que eles iam invadir a cidade. E os 2 espias falou dessa mulher. E quando, não vou falar sobre isso agora, e quando eles foram invadir a cidade, exterminou quase todo mundo lá. Essa família, eles guardaram. Claro, Deus é que falou com Josué. Deu a ordem para ele, não mexa naquela família. E aí a gente vai ver aqui a família dela, quem era, tá bom? Então por isso eu digo desde o começo, né? Não vamos julgar ninguém, vamos
tocar a nossa vida e ninguém sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo corretamente. Então tem que tomar muito cuidado nisso. Claro que você tem que crer em Jesus, crer em Deus, aceitar Ele como seu único suficiente Salvador, que a gente sabemos, sabe? Mas nunca julgar ninguém, porque lá no céu a gente vai ter muita surpresa lá. Você pode ter certeza disso. Para terminar aqui, olha, e vai vendo só, fé em um Deus grande. Entretanto, parece que isso foi suficiente. Ela começou sua caminhada de fé com o Deus vivo. O autor de Hebreus tal inclui Raabe na galeria dos heróis. Lá em Hebreus, lá no Novo Testamento, ela está lá na galeria, junto lá com Moisés, com Abraão. Lá no capítulo, Hebreus capítulo 11, 31, ela está junto com Abraão e Moisés, lá está lá, o nome dela lá perto lá. Tiago também a elogia por sua extraordinária fé, claramente demonstrada por suas ações. Tiago, no capítulo 2, 25, as ampliações, as complicações de tudo isso são claras. Se Raabe pôde ser salva, todo mundo pode. A salvação é oferecida gratuitamente a toda e qualquer pessoa. Eu acabei de falar que todas as pessoas que creem em Deus e que seguir uma vida correta vai ser salvo, sabe? Então não devemos julgar ninguém. Essa mulher aqui, ela foi julgada, subjugada lá na cidade dela. Ninguém, era uma mulher desonesta e fazia falcatrua tal, e era desonrada pelo povo da cidade, porque sabia a profissão dela, sabia quem ela era, tá? Justificação pela fé não significa fé grande em Deus, mas fé no grande Deus. Você está me entendendo? Eu tenho uma grande fé em Deus. Não, você tem que ter uma fé no grande Deus. É diferente, tá? Sem tentar consertar a si mesmo, mas pedindo que Deus efetue a redenção. Essa doutrina simples faz da graça de Deus algo realmente maravilhoso e do evangelho da salvação, das boas novas. Então, quando você vê eu lendo aqui e tal, é um texto que eu mesmo faço aqui, sabe? E tiro outras partes e faço, sabe, um resumo para você. Então, para ficar uma coisa bem declarada para você entender, então eu vou lendo aqui e vou passando para você, tá? Mas é estudo que você pode entrar na Bíblia, que todas as ministrações nossas aqui, a gente entra na Bíblia e passa os versículos para você. Isso que eu estou passando para você aqui, está em Josué, no capítulo 2. Você leu o capítulo todo, é lindo. E, bom, para finalizar aqui, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falei, está em Romanos capítulo 5:1. Eu vou ler só um texto aqui rapidinho, só para a gente simplificar. Creio que você já entendeu, mas só para você ver o que é. A gente está falando aqui de Raabe a prostituta, mas tem outras lá na frente. Maria Madalena também, que Jesus tirou ela do pecado, vai e não peques mais. Ela começou a seguir Jesus. Então, tem passagem na Bíblia, por isso que a gente não deve julgar. Maria Madalena, você com certeza foi salva, porque depois que ela aceitou Jesus lá e Jesus, ide e não pequeis mais, pelo que a gente vê na Bíblia, ela não pecou e seguiu Jesus, seguiu as mulheres santas ali e tal, ela se converteu, tá? Olha o que diz aqui, ó. Eu vou ler esse texto aqui, só para a gente encerrar. Josué enviou 2 espias a Jericó. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 homens a espiar, dizendo, ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui 2 homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, ele já desconfiava de alguma coisa, tira fora os homens que vieram a ti
e entraram na tua casa, porque vieram espiar a toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e o escondeu e disse, na verdade, que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Então, e aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram e não sei para onde foram. Só parando um pouquinho. Você viu o que ela fez aqui? Ela efetuou uma mentira aqui. Uma mentira não que é correto, mas no caso dela aqui, que se ela fala que está ali, eles iam pegar e iam matar os 2 espias de Jericó. E eram 2 espias que Jericó mandou, que era da parte de Deus. Foi lá verificar e realmente, depois a gente vira mais para frente, que eles entram, vai lá em Jericó, derruba a muralha de Jericó, cai, eles assumem a cidade e fica por ali. O povo os israelitas lá, né? Então aqui ela cometeu e na vida dela, para ela, isso era normal. Mentir, inventar coisa, sabe? Então aqui ela mentiu para salvar a vida dos 2 espias. Não que você é para mentir hoje, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Ó, tá? Foi um ato da hora dela. Para onde aqueles homens foram, se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Porém, ela tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após pelo caminho do Jordão, até o vale, até os vaus, lá para baixo, lá, né? E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens, agora, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e por pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o fizesse aos 2 reis dos amorreus, e Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo os 2, né, desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha o que essa mulher falou para os 2 espias. E para encerrar, não devemos julgar ninguém. Então essa é uma história muito interessante da Bíblia que muitas pessoas não conhecem, sabe? Aqui mostra que essa mulher, ela era do mundo, era uma prostituta da época. E ela, se fosse na época de Jesus, ela tinha até aceitado Jesus como seu salvador, porque a família dela, no ataque, foi salva. Não foi morta, ela e a família dela não foi morta. Os guardas já estavam orientados, aquela casa não mata ninguém de lá. Então a família toda de Raabe foi salva. Se você ler a Bíblia, capítulo 3, você vai ver lá. Vou ler agora para não ficar muito longo, já está no finalzinho do vídeo, tá? E você vê que, voltando, né? Se fosse na época de Jesus, tinha aceitado e tinha se convertido e tal, mas naquela época era o próprio Deus. Então ela creu em Deus, a fé dela moveu os 2 espias, os espias contaram para Josué, e ela foi livre, foi salva da morte. E eu tenho certeza que dali por diante, que nem a Bíblia diz, ela deve ter seguido mais fervorosamente a Deus. Não sabemos se ela saiu dessa profissão, ninguém fala. Mas com certeza, quando você tem uma intimidade com Deus, tem contato com Deus, a sua vida muda, a sua trajetória também muda, sabe? Seus pensamentos mudam. Então ela teve uma experiência muito forte com Deus. Para Jericó ser destruída e a família dela livre, com certeza ela teve uma boa experiência com Deus. E Deus tocou nela e na família dela, que acompanhou tudo isso lá dentro de Jericó. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado disso aí. E fica um lembrete para nós, né? Não julgarmos ninguém. Pode ser prostituto, pode ser quem for. Não julgue ninguém. Tá bom? Deus abençoe a todos.